Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de cada um nessa noite. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos. Em Romanos capítulo 6, estaremos lendo apenas o verso 4. Romanos capítulo 6, estaremos lendo o verso 4, que diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Deus e Pai, clamo a Ti, Senhor, nesse momento, que Tu fales aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha livre liberdade para falar a cada coração nessa noite. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos convida nesse versículo a contemplar um dos maiores milagres da graça, a transformação radical que Cristo fez nas nossas vidas. Ele usa algumas linguagens aqui, algumas palavras que falam sobre essa realidade. Ele fala de morte, ele fala de sepultamento, ele fala de ressurreição, mas não apenas de Cristo, mas também da nossa morte, da nossa ressurreição, da nossa nova vida em Cristo. E isso é mais do que um símbolo. Quando ele ilustra aqui sobre o batismo, eu lembro que meu pai, quando filho de pastor, é cobrado por todos os lados, né? E quando meu pai, quando criança, tive a oportunidade de ser batizado aos 12 anos de idade, e aí a gente passa pelo batismo e continua sendo criança, correndo, bagunçando por todos os lados, passando por debaixo dos bancos da igreja, tomando o resto do cálice no dia de ceia, escondido. E quando meu pai descobria, ele falava assim: meu filho, você já é batizado. É interessante que a gente recebe uma cobrança muito grande em relação a isso, mas tem um fundo muito verdadeiro em tudo isso, porque quando nós entendemos a simbologia do batismo, por isso que no momento de dedicação de vidas, a gente celebra também, muitos de nós, o aniversário de batizado. Porque simboliza exatamente essa velha vida que a gente tem em Cristo e renascendo a nova vida com Cristo Jesus, uma vida nova, uma novidade de vida. Nós fomos unidos a Cristo nessa nova vida, nessa nova realidade, e a sua morte, para sermos então participantes da sua vida. A proposta do Evangelho não é apenas em nos perdoar, mas a proposta do Evangelho é uma proposta de nos libertar do domínio do pecado, para que nós possamos então, como o texto fala no final desse versículo, andar em novidade de vida. Que expressão linda, meus irmãos! Viver uma vida em novidade, uma vida nova a cada dia, novas oportunidades que Deus nos dá de podermos sermos pessoas melhores. Viver uma novidade de vida através de uma morte que nos liberta. O texto, ele inicia esse verso 4 e fala: fomos sepultados com Ele. Eu e você, que um dia então já passamos pelo batismo, que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, tivemos a oportunidade de passar pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele. Ao crermos em Cristo, algo profundo então aconteceu conosco. O nosso velho homem, ele foi crucificado com Ele. Em Romanos 6,6 diz isso. Isso significa que a nossa natureza dominada pelo pecado, essa natureza ela morreu, porque agora nós somos batizados em Cristo Jesus. O batismo é a marca visível dessa realidade, de uma realidade invisível.
Assim como o corpo sepultado, ele não pode voltar a viver por si só. A nossa vida antiga, o nosso velho homem, ele está enterrado em Cristo Jesus. Viver em novidade de vida. Muitos tentam mudar de vida, talvez com esforço próprio, talvez com estudo, talvez com a posição social, mas eu quero dizer que essas pessoas não conseguem, porque ainda vivem presos a uma lei que apenas aponta o erro, mas não dá poder para vencer o pecado. A lei por si só, quando nós olhamos somente para a lei, ela gera um peso na nossa vida, é um fardo, mas quando nós olhamos para a graça então ela nos liberta. É isso que a palavra nos fala. Ao vivenciarmos uma morte que liberta, devemos então deixar para trás todo o estilo de vida que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Em vários textos a palavra de Deus ilustra-se então essa realidade do velho homem e a realidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, versos de 28 a 30, ele diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim a sua vida e a minha transmita graça aos que ouvem. Uma vida que vive novidade de vida a cada instante, é uma vida que transmite graça a outras pessoas. Que grande desafio e privilégio nós temos de poder transmitir graça a outras pessoas a partir de uma novidade de vida. Quando a gente escuta os testemunhos, quando a gente vê o nosso próprio testemunho de vida, que deve ser então essa transmissão de graça. Quando as pessoas olham e falam assim: cadê aquele velho homem? O que é que está acontecendo contigo? Talvez até perguntem, como fala o texto, usando a mesma palavra: que novidade é essa? Por que você está diferente? Eu estou vivendo na novidade de vida que a palavra me garante. Viver em novidade de vida é também ter uma vida que renasce. O texto continua e fala: para que, como Cristo foi ressuscitado, assim andemos em novidade de vida. Cristo não ficou lá no túmulo, Ele ressuscitou pela glória do Pai, e com Ele nós também fomos ressuscitados para uma nova forma de viver, um novo estilo de viver, novos pensamentos. A simbologia do batismo, e por isso a gente crê no batismo lá no tempo de Jesus, a gente crê no batismo por imersão, que a simbologia do batismo é exatamente isso. Alguns pastores até na hora de batizarem, eles afirmam: mortos para um velho homem e ressurretos para uma nova vida com Cristo. O batismo simboliza isso de uma forma tremenda, de ser renascidos para uma nova vida em Cristo Jesus. Um desafio de viver em novidade de vida para mim e para você a cada dia, a cada instante. Porque, meus irmãos, a gente vai se acostumando. E aquela nova vida, ela talvez vai se confundindo com a velha vida. A gente vai se adaptando à realidade de vida que talvez muitas vezes não agrada a Deus. É necessário, nesse novo estilo de vida, nós renascermos. Vocês lembram lá do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está relatado em João 3, de 1 a 15, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver
o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Uma vida renascida em Cristo, uma vida que vive em novidade a cada dia, é uma vida que nasce do Espírito. É a presença real do Espírito Santo em nós, nos capacitando, nos movendo, nos motivando, nos impulsionando a cada dia, por exemplo, a ter uma mudança de atitudes, uma vida mais amorosa, uma vida mais perdoadora, a uma vida que mude os nossos hábitos, por exemplo, abandonar comportamentos que muitas vezes não agradam a Deus, uma vida que mude as prioridades, uma vida que dê mais importância às coisas espirituais. Como a gente precisa aprender isso, né? Quantas vezes a gente dá tanto valor para coisas materiais, para posição social, para títulos, e a gente vai esquecendo as coisas espirituais. Uma vida que mude os seus relacionamentos que precisam ser mais profundos com Deus, relacionamentos que precisam ser mais profundos na sua família, relacionamentos que precisam ser mais profundos entre irmãos. E é um desafio a gente viver isso a cada dia. Uma vida que dê uma mudança de propósito e lembrar para que nós fomos criados. E nós fomos criados para glorificar a Deus. Renascer em Cristo é dar a cada um de nós a oportunidade de sermos melhores, a termos melhores atitudes a cada dia. Esse é o poder transformador do Evangelho. Vida prática, vida cotidiana. Como ser melhor marido ou esposa? Como ser melhor pai, mãe? Como ser melhor irmão? Que desafio nós temos em pensarmos na realidade de igreja, quando nós precisamos amar uns aos outros, nessa novidade de vida a cada dia. E como eu brinquei ainda há pouco, talvez quando você começar a entender que você precisa renascer e viver uma novidade de vida, e você colocar isso como um propósito na tua vida, talvez a sua esposa fale: que novidade é essa? É uma oportunidade para você dizer: eu estou vivendo uma novidade de vida, permitindo que a minha vida renasça a cada dia em Cristo Jesus. Viver em novidade de vida é também, meus irmãos, permitir que o pecado não mais tenha domínio sobre a sua vida. Em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, da lei, mas debaixo da graça. Pois não estáis mais debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. Aqui está a chave da liberdade cristã. Não estamos mais debaixo de uma lei que exige uma perfeição daquilo que você tem que ser, uma lei que condena,
uma lei que falha muitas vezes, mas nós estamos debaixo da graça de Jesus, que nos transforma. Como o nosso pastor pregou hoje de manhã, uma transformação que ela vem de dentro para fora. Uma transformação real, que ela vem de dentro e reflete por fora. Uma novidade de vida que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que é que está acontecendo contigo? Como o testemunho de um irmão que alguns conhecem, e ele cita que antes de entregar a vida dele a Cristo, de ter um encontro com Cristo, ele fazia uns arrumadinhos. Mas não era arrumadinha de charque, né? Que talvez você já esteja com a boca salivando. Mas era aquele arrumadinho mesmo, irmão André. Aquele conchavo, aquela coisa esquisita que você faz para se dar bem, entre aspas. E aí quando você encontra com Cristo e fala: e agora o que é que eu faço? Aí você chega para a sua equipe que participava daquele time e você fala assim: agora eu estou vivendo uma novidade de vida e não mais poderei ser participante, porque a minha vida está sendo liberta, está sendo transformada pela graça de Deus. Enquanto a lei por si só nos aprisiona, a graça, ela nos liberta. A graça não é uma permissão para você pecar. Ela é o poder de Deus que nos habilita a vencer o pecado. A graça aceita que ainda pequemos, sim, porque eu e você continuamos pecadores, mas a graça não nos permite que nós andemos sobre o controle absoluto do pecado. Eis aí a diferença. A luta contra o pecado, ela sempre vai existir, porque o desafio é ele não mais nos escravizar. E essa luta continua. O próprio apóstolo Paulo, ele relata isso um pouco mais à frente, de Romanos, capítulo 7, verso 19, e parte daquele trecho ele ilustra de outra forma, mas no verso 19 ele fala: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes essa luta tem sido uma luta minha e sua a cada dia, ou não? Quantas vezes a gente se policia ali, a gente se controla e a gente se esforça, e às vezes a gente acaba fazendo o mal que a gente não quer fazer. Às vezes a gente acaba trilhando o caminho que a gente não deveria trilhar. Mas a graça de Deus, ela nos liberta, ela nos traz de volta para vivermos uma novidade de vida. Esse versículo reflete a luta interna que todos nós então vivemos entre fazer o bem e a incapacidade de escapar do pecado. Quando estávamos sobre a lei, o pecado reinava, mas agora, sob a graça, Cristo reina em nós. Tem uma música que ela fala sobre essa realidade desse versículo, que fala: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Talvez, se você lembrou dessa música, você tem mais de 40 anos. Mas é uma música totalmente bíblica, que fala dessa luta que nós temos, do pecado, que nós precisamos viver uma novidade de vida. E não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus.
porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai os mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus, e vivos para Deus. Quantos aqui lembram dessa música? Lembravam? Agora vão ficar constrangidos porque eu falei que iam ter mais de 40 anos, né? É melhor esquecer essa parte, né? Mas se você não conhecia essa música, talvez você vai voltar com ela na cabeça. Que é uma música meio chiclete, né? Aquela música que fica grudada na cabeça. Uma música linda. Mas, meus irmãos, viver em novidade de vida não é somente você ter a oportunidade de voltar com essa música na cabeça, mas viver uma vida que viva em novidade a cada dia é você lembrar que a sua vida depende dessa graça maravilhosa. Viver em novidade de vida é lembrar que a graça nos é suficiente. Viver em novidade de vida é lembrar que a graça nos dá forças para enfrentar situações que precisamos enfrentar durante a semana. Viver em novidade de vida é lembrar que a graça, ela nos dá um novo direcionamento, livres do domínio do pecado. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Eu queria que você pensasse sobre essa expressão desse texto que nós lemos: viver em novidade de vida. Você tem andado em novidade de vida ou está tentando viver a vida cristã ainda preso pela força do seu braço? Hoje Jesus, Ele te chama. Hoje Jesus, Ele te chama para descansar na obra consumada da cruz e viver como alguém que foi ressuscitado com Ele. O pecado não mais precisa reinar na sua vida. A culpa não mais precisa reinar. A culpa não mais precisa pesar. A culpa não mais precisa ser uma angústia na sua vida, um peso. A lei não precisa mais te condenar porque você está debaixo da graça. Viva então a novidade de vida como alguém verdadeiramente livre, transmitindo graça aos que convivem com você. Senhor, que nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui desta casa de oração, ó Pai, transformados pela Tua palavra. Que nós possamos viver uma vida, ó Pai, que transmita essa novidade a cada instante. Uma vida transformada por Ti, não mais pelo peso da lei, mas uma vida leve e transformada pela Tua graça. Não mais pelo domínio do pecado, mas uma vida leve, ó Pai, e transformada pela graça maravilhosa de Jesus. Que possamos, ó Pai, então viver essa novidade de vida, cada dia, cada instante, sendo cristãos melhores, sendo colegas de trabalhos melhores, vizinhos melhores, maridos, esposas melhores, filhos melhores, irmãos em Cristo melhores, ó Pai, vivendo uma vida que transmita graça a todos aqueles que convivem conosco.
Que essa possa ser a oração de cada um aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.